Então, por esse motivo, nós vamos atrasar bem pouquinho, tá? Só para conseguirmos receber o máximo de pessoas possível aí já desde o início, tá bom? Eu já coloquei para gravar, viu? E nós tínhamos esquecido de colocar, então já está gravando. Não, acabei de ver aqui. Ué. Perfeito. Não, isso é para mim falar, se eu quiser falar. Tela, para a gente pôr no jornal aqui de Ribeirão e no jornal da USE lá de São Paulo. Beleza? Não ouvi. Giovanni. Ah, desculpa, achei que era comigo, perdão. Não, Estela, obrigado. Ô, Para a Pascoal, gente ter você uma puder repetir? fotografia de todo mundo participando, tá? Tiro sim. Não, sim, depois a hora que já estiver começando, aí eu vou printando as telas com todos os quadros. Perfeito. Legal. Para o seu, Pascoal, o seu fone acho que não está muito alto. Está um pouco baixo o seu som. Está baixo o som? Tá. Uai. Será que houve? E agora estava funcionando bem? Está muito baixo. Está baixo. Quando o Edmir fala, outra pessoa fala, fica bem mais alto. Quando você fala, o som fica bem baixinho. Mais baixo. Né? Eu falei para o Pascoal colocar o fone, mas ele falou que não. Colocar, não, até agora estava funcionando bem. Eu vou colocar. Quem está chegando na sala agora, estamos aguardando mais um pouquinho. O pessoal está com ainda dificuldade de entrar por ser o primeiro dia do evento. Daqui 2 minutinhos a gente inicia, tá? A nossa Conresp. Tem que colocar a presença no chat ou não? Nós vamos, não precisa, nós vamos considerar as inscrições depois para transcrever no livro da Conresp, né, de presentes na Conresp.
Bom, pessoal, acho que podemos iniciar, né? São 19h36, temos aqui a abertura para fazer. Pascoal, fala alguma coisa aí para a gente ver se agora o seu som ficou melhor. Alguma coisa. Isso, perfeito, agora ficou melhor. É um prazer, né? A Conresp é uma família espírita. Se fosse presencial, aliás, a de 2020 foi aqui em Bebedouro, né, presencial, nós estaríamos nesse momento nos abraçando, né, estaríamos nesse momento confraternizando, porque é uma grande confraternização, além, claro, do estudo, que é também muito importante no nosso encontro. Estamos na 39ª edição da Conresp, né? 39 anos, e é a primeira vez que ela acontece fora do período do carnaval, porque as 38 edições anteriores aconteceram no período do carnaval, e é a primeira vez que ela acontece virtualmente, né, online, mas não poderíamos deixar de organizar o evento, que é o encontro da USE Regional Ribeirão Preto, composta por 8 USEs intermunicipais, Barretos, Bebedouro, Jabuticabal, Matão, Araraquara, São Carlos, Alta Mogiana e Ribeirão Preto. Então, as cidades, as casas espíritas que compõem essas 8 intermunicipais que organizam, monitoram, participam desse evento chamado Conresp. Todos têm uma cidade sede e normalmente vai revezando as 8 intermunicipais, né? A cada 8 anos aí, uma intermunicipal receberia a Conresp. É mais ou menos assim a divisão. Dessa vez também não tem cidade sede, né? A própria USE regional é a organizadora do evento. O Pascoal é o presidente, está presidente da USE regional, eu vice-presidente, e ele pediu que eu fizesse essa breve abertura, e nós pedimos para a Júlia Nezu, que está conosco hoje, e que esteve em várias Conresps conosco também, né? Participando. Em 2019, estava lá em Ribeirão Preto, na Conresp que aconteceu em Ribeirão Preto. Pedimos para que a Júlia fizesse a nossa prece inicial. Então, nesse momento, eu passo para ela, para que ela possa dar início ao nosso evento com a prece. Bom, primeiro quero dizer que eu compareço sempre com muita alegria. A última vez que o Peixinho esteve na Conresp, nós estivemos juntos também, né? E foi sempre uma alegria muito grande ver que o Peixinho está nos nossos eventos, no estado de São Paulo, e desde já nós deixamos aí um grande abraço para ele. E nós vamos, então, fazer a nossa oração, convidando a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, rogando-lhes que possam nos abençoar nesta 39ª Conresp, que é a confraternização regional da família espírita da Regional de Ribeirão Preto. Mas que graças a essa ferramenta tão moderna, tão atual, que é o Zoom e outras plataformas, certamente outras pessoas de outras regiões também terão oportunidade de estar conosco. Rogamos, Mestre amado Jesus, permita que os bons amigos espirituais da vida maior, aqueles que são responsáveis por este evento em especial, que se realiza todos os anos, em especial que nos acompanha nas atividades da nossa USE, da Regional de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo, que eles estejam conosco também nos intuindo para o melhor aproveitamento de todas as palestras e estudos que aqui faremos. Abençoa, Senhor Jesus, todos os irmãos presentes nesta Conresp do dia de hoje, e que as suas bênçãos se estendam por todos os demais dias em que daremos continuidade a esse evento espiritual tão importante para os nossos corações.
Em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos mentores espirituais que nos acompanham, nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, que Ele nos abençoe, que esteja conosco agora e sempre. Bom, pessoal, para que um evento desse possa acontecer, nós precisamos de alguns anjos da parte tecnológica. São vários, mas em especial o Giovanni, o Guilherme, o João Vitor. João Vitor, inclusive, não é da nossa região, mas está ajudando muito. Eu vou pedir para o Giovanni dar alguns recados para todos vocês que estão aqui na sala, com relação a microfone, câmera, enfim. Recados. Giovanni, a palavra é sua. Obrigado, Edmir. Uma boa noite a todos. É muito gratificante, né, para a gente, como todos já falaram, né, um evento, a primeira vez que a gente está fazendo dessa forma, né? Então é muito gostoso para nós ver essa grande quantidade de pessoas que está entrando aqui com a gente. Bom, gente, a gente queria só dar alguma dica rápida com relação ao renomear o seu próprio nome, né, ao entrar na nossa reunião. Como aqui a gente está num programa que é uma plataforma de reuniões, ele é diferente daquelas palestras que a gente só vê pelo YouTube, Facebook, dessa forma, né? Então, e o próprio evento, a Conresp, né, amanhã nós já vamos ter salas de estudos, onde a gente vai poder participar e interagir com os monitores. Então, é importante que a gente faça a gente renomeie os nossos nomes para que a gente saiba quem que está lá participando com a gente. Tá? Quem tiver dificuldade, quem estiver usando o computador, o notebook e quiser renomear seu nome, é bem simples. Basta ir no quadrinho, no seu quadrinho, né, da sua câmera ou do seu nome, quem estiver com a câmera desativada, e clicar com o botão direito. Ele vai aparecer um menuzinho de opções e a última opção vai ser renomear, onde é só clicar e colocar o seu nome e a cidade de onde você está participando. Tá? Agora, quem estiver utilizando pelo celular é um pouquinho diferente. O celular, para qualquer ação que a gente vai fazer, a gente tem que dar um toque na tela para que ele apareça o menu de opções. Tá? Então, ao dar um toque na tela, ele vai aparecer um menuzinho embaixo, onde você vai ter a opção Participantes. Pressionando a opção Participantes, ele vai aparecer todo mundo que está no evento, e o primeiro nome que está lá é o seu, do celular. E a gente até pede isso porque muitas pessoas, ao entrar, entram com o nome de iPhone, Samsung, um aparelho, alguma coisa assim. Para modificar o nome, é a mesma coisa. É só pressionar o seu nome lá em cima e ele já vai aparecer a opção embaixo, renomear. Vai ficar um pouquinho difícil para o pessoal ver daqui, né? Só clicar em renomear e colocar também seu nome e a cidade de onde estão participando, tá? Um outro pedido que a gente faz é com relação aos microfones mutados, né? Por mais que muitas vezes a gente tenha silêncio em casa, tá tudo certinho, mas a captação do microfone por algum barulhinho que para nós que está em casa não é tão grande, mas para quem está ouvindo aqui pela captação do microfone, ele se torna muito grande, tá? E pode, às vezes, atrapalhar o bom andamento aí da palestra, para que a gente possa realmente buscar, né, aprender tudo que o Peixinho trouxe para nós. Então, a gente pede para que todos deixem os microfones mutados, tá? Para que a gente possa realmente aproveitar aí ao máximo. E acho que era só isso, né, Edmir? Amanhã nós esperamos todos, né, às 14h30, para a gente dar continuidade no nosso evento. Palestra. Isso. Na palestra, a gente pede para que, na hora que o Peixinho for falar, todos fiquemos com a câmera fechada, microfone fechado. Nas aulas, amanhã é diferente. A gente vai pedir para as pessoas ficarem com a câmera aberta na sala de aula. Mas na palestra, né, se as pessoas puderem deixar as câmeras fechadas, é melhor. Eu vou, só no final, voltar para falar da programação, né, do sábado e do domingo. Então, agora eu vou passar para o Pascoal, né, que é o presidente da USE Regional Ribeirão Preto, que vai falar um pouquinho conosco e já apresentar o nosso palestrante da noite, o André Luiz Peixinho. Boa noite, Pascoal, e a palavra é sua. Obrigado, Edmir. Boa noite a todos os nossos participantes. Com grande alegria que, mais uma vez, iniciamos a Conresp.
Edmir já explicou, dessa vez é virtual, mas o calor humano é o mesmo. Apesar de estarmos todos ainda longe de maneira física, estamos próximos de maneira espiritual. Então, recebam todos o nosso caloroso abraço e que possamos aproveitar esses 3 dias que teremos de estudo e de aprendizado. Nesta noite iniciamos, então, esses estudos e justamente o tema escolhido foi sobre a parte de estudos, de ensino. Então, para isso, nós convidamos pessoas ligadas a essa área. Com grande satisfação que eu apresento a vocês, a maioria já conhece, o nosso irmão, o nosso amigo, André Luiz Peixinho. Peixinho está atualmente como diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. É um grande trabalhador da doutrina espírita, um grande estudioso, autor de diversos livros. Ele profissionalmente é médico e é professor também. Mas, acima de tudo, é um trabalhador da doutrina espírita, traz isso em suas ações, em seus pensamentos, em seus ensinamentos. Meu querido amigo Peixinho, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu irmão. É com grande satisfação que o acolhemos mais uma vez. Você sempre muito gentil conosco, principalmente aqui de Ribeirão Preto. Temos um amigo em comum que deve estar assistindo na televisão do outro lado, que é o Balieiro. Eu tenho certeza que está muito contente com a tua presença aqui. Seja bem-vindo, a palavra é tua, meu irmão. Liga o microfone para nós, Peixinho, por favor. Estou, como dizem agora. Pascoal, muito obrigado pelo acolhimento, pelo pessoal dessa região, do estado de São Paulo. Estou vendo aqui uma pessoa de antigos carnavais, como eu chamo na Bahia, Júlia Nezu, né? Já estivemos juntos, eu vou dizer desde 1900 de antigamente, porque ninguém vai querer fazer contas aí, né, nessa história toda. E as minhas primeiras palavras são para saudar este movimento que eu acho importante, significativo. Afinal de contas, 39ª edição não acontece casualmente, é preciso esforço, persistência, continuidade nessa história toda. E uma das coisas que eu mais admiro é a perseverança, né? É uma das qualidades que eu acho muito significativa. Os que persistirem até o fim serão salvos. Eu não sei de quê, mas serão salvos. Isso me parece que é da tradição do Evangelho. Eu só queria uma informação básica, já que se trata de uma plataforma Zoom, que é fechada, se é uma palestra, é uma conversa com diálogos, como é que vocês pensaram essa... e qual é o tempo que você vai dispor para mim? Que eu sei que até às 9, com certeza, até porque eu tenho uma viagem para Salvador, chegando 9 horas lá também. Peixinho, é uma palestra. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem até colocar no chat, né? Mas a palavra é sua. Você pode ir aí com todo o raciocínio. E aí, qualquer dúvida, se der tempo para responder no final, tudo bem. Se não der, a gente vai te mandar, ou se for algo que os estudos do amanhã for sanar, também fica dessa maneira, tá bom? Ok, então, muito obrigado. Eu vou lhes brindar com um trecho de um poema chamado Ante os Tempos Novos, que é de Castro Alves, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Só a estrofe final. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro, espíritas, educai. Essa é a palavra-chave, educar. Parece-me
que ela tem um significado muito amplo quando temos uma perspectiva centrada no espírito. Nós costumamos usar aqui a palavra educação como um aspecto particular do chamado processo evolutivo. E esse processo evolutivo, que nós entendemos como a manifestação do espírito, é uma saga imensa, porque começa na intelectualização da matéria, tem toda uma dinâmica de ascese até chegarmos à condição de plena manifestação como espírito puro. E onde é que entra aí a educação? A educação, para nós, é aquele recorte que nós fazemos no processo evolutivo, no caso, no estágio humano, basicamente, que é aquele que nós estamos vivendo. Prestem atenção que eu não digo o ser humano, eu digo o estágio humano do ser. Por que essa diferença? Porque o ser em si, ele é a própria criação divina. E aí já entra um aspecto básico da educação. É preciso definir quem é o sujeito desta aprendizagem. O ser em si, nós entendemos que é o espírito, criação divina, potencialmente perfeito, mas manifestamente na existência, seguindo uma caminhada que nós traçamos na linguagem espírita da insciência para a sabedoria, né? Da simplicidade para a grande unidade ou complexidade, como alguns costumam dizer. Ora, então, esse recorte, educação, ele retoma toda a dinâmica que anteriormente na evolução foi feita por mecanismos automáticos, inconscientes, instintivos, porque nós não tínhamos nem autoconsciência individualizada, característica que aparece nos seres humanos e mais recentemente na civilização. Então, precisamos ter clareza que agora a evolução adquire uma característica muito peculiar, que é nós somos os sujeitos da evolução, os provocadores da evolução, os construtores da evolução, conscientemente atuando. Isso é fundamental entendermos. Por outro lado, nesta ontologia do ser que se manifesta na ordem da existência, é preciso identificar claramente que esta educação ela está lidando com manifestações em estágios hierárquicos diferenciados. Hoje, numa linguagem mais sofisticada, digamos assim, filosófica, chama-se de holoarquia isso. Há estágios evolutivos. Há, portanto, diferentes possibilidades de manifestação do ser e que elas têm entre si uma gradação. Assim como nós dizemos que o mineral antecede, mas é mais primitivo do que o vegetal e o animal, quando nós dizemos que o estar humano é mais evoluído do que o estar simplesmente animal, é preciso saber que dentro desse estar humano não estamos igualmente vivenciando esse tipo de experiência. E por que isso vai ser importante na educação? Porque uma das características desse processo de ensino-aprendizagem implica necessariamente em compreender o nível evolutivo da pessoa, do sujeito dessa vivência, sem o qual nós poderemos estar nada oferecendo ou oferecendo muito além das suas próprias possibilidades de aprendizagem. Nós vamos, então, recorrer a uma palavra-chave ou uma expressão-chave que se chama zona proximal de aprendizagem. Em outras palavras, se algo muito evoluído aparece, simplesmente as pessoas não enxergam, não conseguem captar, não tem uma referência que lhes possibilite fazer uma vinculação com aquilo que está sendo apresentado. E esse estímulo, então, passa despercebido. Ou é de tal modo ofuscante, como uma luz intensa, que a pessoa simplesmente, ou o espírito encarnado, fecha os olhos àquela situação. Ou ainda foge daquele tipo de situação, porque não lhe interessa, não está na sua zona proximal de aprendizagem. Mas o que é esta zona proximal de aprendizagem do ponto de vista evolutivo? É exatamente o estágio
em que ele tem aspirações, sonhos, que podem se transformar em objetivos de vida, em esforços, em trabalho realizador, ou melhor, autorrealizador, portanto, sendo aquilo que o leva a agir, a escolher, a trabalhar para ser cada vez mais sábio, rico em complexidade, que é a característica da evolução. Ora, isso é uma ideia-chave para a gente compreendermos mais adiante a expressão o exemplo na educação. Esses exemplos, portanto, devem estar perfeitamente em sintonia com o estágio em que as pessoas se encontram. Mas vejam vocês, nós não estamos aqui, nesse instante, não nascemos como uma espécie de página em branco, onde o livro da vida vai ser escrito. Nós vamos escrever uma história inédita a partir de um zero de sabedoria, de conhecimento. Não é real isso. Nós sabemos pela tese espírita que já chegamos a esse estágio com toda uma experiência que está, de certa forma, sintetizada em estruturas que alguns chamam, e o livro espírita também assim o faz, de zona subconsciente. Aí estão os hábitos de outrora, os automatismos, os condicionamentos, as experiências instintivas, e, portanto, isso, esse subconsciente, em larga escala, é comum a todo ser humano. Comum porque se trata da experiência humana. Mas, aos poucos, ele tem, numa sua camada mais superficial, se assim podemos dizer, uma zona em que vai tendendo a ser mais restrito, não é tão universal como aquelas camadas mais profundas que nos fazem todos nos reconhecermos como seres humanos. Por exemplo, nós podemos caracterizar certas estruturas do subconsciente como tipos antigos, arquétipos de civilizações. Então, nós trazemos a marca de algumas civilizações, mas não de outras. Depois, nós trazemos a nossa experiência pregressa, cultural, familiar, social, em ambientes cada vez mais restritos, até que chegamos àquele subconsciente que é praticamente nossa construção única, irrepetível, singular. Em suma, ao mesmo tempo reconhecemos que somos seres coletivos e seres individuais únicos. Coletivos naquela parte que nos toca em termos de comunidade, ou melhor ainda, de espécie humana, mas únicos na estrutura da nossa construção peculiar, que alguns chamam de idiosincrásia. Ora, essa organização, como nós estamos colocando, é uma, digamos assim, réplica o mais possível fiel do texto A Casa Mental de Calderaro, André Luiz, no livro No Mundo Maior, mostrando a casa dos três andares, aquilo que é a zona de sonhos, de aspirações, que adentramos pela renúncia, pela meditação, pela oração bem qualificada. Depois vem a zona do esforço, do trabalho, que é a zona consciente, e, por último, a zona subconsciente. E por que esta noção psíquica vai ser importante? Porque nós não temos o mesmo superconsciente. As nossas histórias de sonhos, de aspirações, podem ser bem diferentes uma das outras. E aí é que entra, mais uma vez, a singularidade da pessoa e do método da educação para ser verdadeiramente influenciador do transformismo das pessoas. Para alcançar esse objetivo, é preciso, então, fazer uma espécie de sondagem, de busca de entendimento de qual é o estágio em que o superconsciente da pessoa está atuando, os sonhos e as aspirações, onde ele coloca o seu esforço, o seu trabalho, e, mais ainda, onde ele pode situar as suas zonas de transformações que levam um novo subconsciente a emergir nesse tipo de situação. Ora, isto é de uma profundidade muito significativa para a construção de uma legítima pedagogia centrada no espírito e na sua ascese. Porque precisamos, então, sermos capazes de delinear esse universo individualizado, pessoal, e, ao mesmo tempo, verificar
se somos capazes de influenciá-los. Algumas pessoas estarão tão evoluídas que nossos exemplos não funcionarão, porque elas estão muito além da nossa capacidade de atuar como um ser atrator da evolução, um ser estimulador de novas aspirações. Algumas pessoas estão na nossa frente, mas, em compensação, outras pessoas têm sonhos tão pífios, tão pobres, tão pequenos, nós dizemos tão centrados na matéria, que a nossa alocução e, principalmente, a nossa vivência é capaz de chamar-lhes a atenção, né? E aí tocar-lhes na zona de aprendizagem em que ela já tenha algum grau de proximidade. Ora, se nós quisermos desenvolver uma concepção bem espírita, portanto, para a pedagogia e, posteriormente, para a didática, nós temos que descobrir maneiras de perceber o outro nos seus próprios termos, né? Compreender os seus próprios ritmos. E isso é de uma complexidade bastante acentuada para alcançarmos a singularidade, de modo geral. Além do que, na tese espírita para a educação, nós precisamos identificar que o espírito, ao encarnar, ele tem uma passagem, como alguns estudos de André Luiz demonstram, no laboratório do restringimento, né? Ele vai restringir o seu mundo de ação, de percepção, de atuação, e, por isso mesmo, ele não vai ter as mesmas faculdades vivas, intensas, ricas, como acontecia no mundo espiritual. Não vai ser desta forma. Então, ele vai se restringir. Daí, porque muitos espíritos relatam como é ameaçador o renascer, né? Se nós tomarmos da literatura de Ellen Wambach, que é uma psicóloga americana, ou melhor, de Edith Fiore, que é uma psicóloga americana, acho que é dela a autoria, ambas são psicólogas e ambas são americanas, ela mostra que os relatos de experiência antes do nascimento, nas teses de regressão de memória, são bastante doídos, às vezes angustiados pelo medo de encarnar, de restringir-se, e, claro, aqueles que já têm consciência da sua tarefa, do seu objetivo de vida, de fracassar, né? Conclusão que se chega, nascer é mais complexo, mais dolorido para muita gente do que desencarnar, morrer, né? E isso a gente também vai ver nos estudos de Stanislav Grof, aquelas matrizes perinatais, ele é outro psicólogo, estudando o drama das pessoas que atualizam alguma coisa, provavelmente memórias pregressas, sejam agradáveis ou desagradáveis, principalmente as desagradáveis, pela passagem pelo canal de parto, à época era assim que se nascia com a maior frequência, e isso vai aparecer no seu desenvolvimento. Nós, então, distinguimos na encarnação hoje 2 tipos de movimentos. Um movimento que é desde a fecundação e progressivamente ao longo da gestação, posteriormente na infância, na adolescência principalmente, que é uma repetição de tudo que já foi vivido anteriormente. Os biólogos, os que estudam a ontologia, a ontogenia ou a embriogenia, normalmente falam que parece que há uma espécie que é reproduzida ao longo da gestação. Ou melhor, a ontogênese copia a filogênese, isto é, a formação da espécie parece que é rememorada rapidamente nas passagens da vida fetal. Nós acrescentamos uma ideia básica que é espírita. Não para no nascimento esta reprodução, essa repetição. Continua ao longo da vida. Nós vamos, então, aprender a manifestar no mundo aquilo que já sabíamos, já existíamos em termos de aprendizado, já tínhamos acumulado como experiência subconsciente. E é por isso que muita gente se desenvolve regularmente, naturalmente, uma vida bem simples, sem maiores impactos, e está repetindo aquilo que já viveu. Isso nós chamamos de desenvolvimento. Mas há uma outra movimentação que é diferente dessa. Essa movimentação, que pode acontecer em algumas linhas básicas desde a infância,
mas vai se tornar muito mais clara na meia-idade, é aquilo que é ultrapassar o limite de desenvolvimento no ponto em que ele já foi alcançado, seja no mundo espiritual, seja em vida passada. A isso nós chamamos de evolução. Isto é algo inteiramente novo para a experiência do espírito. Nós vamos notar uma diferença entre desenvolvimento e evolução na hora de conquistar aquela qualificação, aquela aptidão. Aquelas que são de desenvolvimento, elas têm um ritmo próprio, natural, não custam grande esforço. Todas aquelas que são de natureza evolutiva, então o processo é muito mais exigente, porque é a primeira vez que a aspiração se está se tornando consciente para depois se constituir como hábito de um modo geral. Então, vejam que já temos um objetivo que pode ser ramificado no projeto nosso de educação. O projeto nosso, então, vai compreender a área do desenvolvimento e a área da evolução, se assim podemos chamar de área, ou as experiências de uma e a experiência de outra. O que é que acontece em termos de exemplo? Ora, é muito mais fácil influenciar as pessoas naquilo que é o seu desenvolvimento do que naquilo que é a sua evolução. No seu desenvolvimento, nós já temos experiência. Normalmente, os adultos estão mais à frente do que as crianças. Isso é o comum, né? Então, os seus exemplos serão imitados, copiados, têm um significado de autoridade para essas figurinhas, corporalmente dizendo figurinhas, porque o espírito, ninguém sabe qual é a idade dele, nem qual é a experiência, mas enquanto ele está naquele restringimento, então a influência pode ser bastante significativa. Daí, desde o Livro dos Espíritos, há uma grande recomendação das pessoas pensarem que na infância é que o espírito está mais sensível às influências de um modo geral. Pouco menos na adolescência, na vida adulta, como se diz lá na minha terra, engrossa o pescoço e vai cuidar da vida com a sua autonomia. Ou, como diz Caetano, ou não, né? Às vezes a pessoa escolhe não ser autônoma nessa história toda, no seu estágio de maturação evolutiva, ainda está vivendo a experiência de dependência de alguma forma. Ora, compreender que essas fases que nós enxergamos no mundo da experiência física, que são fases biológicas e que têm um desenvolvimento psicológico, isso é importante para nós acelerarmos, auxiliarmos o crescimento, orientarmos dessa ou daquela forma, né? Mas chega o dia que pode ser que nós nos deparemos com alguém que está além daquilo que é a forma e já está trabalhando a sua história evolutiva desde os albores da vida, né? Porque pode, alguns traços infantis que aparecem, algumas condutas ou algumas aspirações, pode aparecer desde cedo. Eu conheço alguma literatura, principalmente de pessoas que depois se tornaram expoentes na área da religiosidade. Muitas delas começaram, ainda que de forma incipiente, de certa forma até rejeitada, com essa experiência de infância, né? Aqui mesmo, revendo a literatura sobre Irmã Dulce, a sua biografia, agora recém-lançada nos seus detalhes desde a infância, verifica-se que desde cedo ela driblava a família para ir rezar num convento do Desterro. Criança de 8, 9 anos, sair 6 horas da manhã de casa, era perto, e fazia isto como uma rotina para não reclamarem do seu hábito, da sua busca, já àquela altura da sua vida. Mas isso não é o comum. O comum é as pessoas crescerem e terem um desenvolvimento semelhante ao que a sociedade determina, né? E essa semelhança ela faz com que ela sobreviva, que ela construa a sua potência física corporal, que ela tenha o seu desenvolvimento afetivo, relacional, que ela descubra a sua inserção social, que ela trabalhe por certas questões de pertencimentos, de status, por aí vai. Mas se a gente prestar atenção, tudo isto é da exterioridade social, ou melhor, da influência do meio que nós estamos. É preciso estudar, entrar para as escolas. Isso é coisa recente, porque no passado ninguém precisava ir para a escola, né? Mas
Agora, isso faz parte da nossa cultura. Aí não há nenhuma singularidade, não há autonomia no sentido da essência da palavra. Aí nós estamos repetindo o processo porque somos afinizados com essa civilização, né? E temos escolhas aqui e acolá, um pouco diferentes umas das outras, mas no contexto geral, tudo é semelhante, né? Há muita afinidade entre as pessoas em seguir esses processos e esses programas. Agora vem o outro lado, que é esse que eu chamo de evolução, que é muito mais fácil identificar a sua singularidade. E isso nos remete a uma questão básica do pensamento espírita, que me parece que pode ser expandida na atualidade, que é a busca da sua própria compreensão do seu ritmo evolutivo sobre a forma de autoconhecimento. É claro que nós conhecemos isso com nomes variados, reforma íntima, por aí vai, é mais frequente atestar. Mas não se trata apenas de uma reforma íntima, no sentido que é usualmente colocado no plano ético-moral. Se trata de um autoconhecimento progressivo, significativo da sua própria vida, da sua própria maneira de existir, das suas múltiplas dimensões existenciais, portanto, né? Nós vivemos emoções, nós construímos valores, crenças, temos vontades, né? Temos habilidades as mais variadas corporais, temos uma série de faculdades que podem ser aprimoradas, né? Intuições, pensamentos, sentimentos, sensações. Nós temos uma vida relacional, laboral, nós temos uma vida ecologicamente situada, embora normalmente a gente nem tenha consciência disso adequadamente. E nós temos mais que isso, né? No pensamento espírita, todo ser humano, vive 3 realidades. A de espírito em si mesmo, que foge a qualquer tipo de comentário lógico, a qualquer tipo de pensamento, porque está muito além, inclusive, das formas mentais, e não temos como dizer adequadamente algo sobre isso. Você vive uma segunda realidade, que é a realidade do mundo da erraticidade, que é o mundo espiritual, de modo geral, onde pontifica as mutações, as transformações do próprio perispírito. Você vive uma realidade espaço-temporal o tempo todo. Ora, nós vamos precisar, no nosso projeto de educação e de exemplificação para a educação, viver essas 3 realidades com mais consciência. De um modo geral, nós vivemos a consciência corporal como dominante. Mesmo aqueles que estamos nos arraiais espíritas desde a infância, adolescência, conservamos muitos traços dessa mente que eu chamo física, mente corporal e, portanto, mente materialista. Isso é a nossa realidade cotidiana. Instintivamente nós vivemos isso, né? Agora é que nós estamos começando a ter mais autoconsciência evolutiva e, por isso, estamos buscando superar essa dimensão de espaço, de tempo, de realidade física como hegemônica. Não que ela não seja necessária, não que ela não exista de alguma forma prática, e nós temos, nesse mundo físico, um grande laboratório evolutivo. O problema é que o nosso projeto de educação deve se confrontar com essa realidade dominante que é centrada na matéria, né? Ela é hedonista, no sentido de buscar o prazer imediato da matéria, os prazeres da carne, como se diz. Não porque isso fosse maldade, é porque é o estágio evolutivo da manifestação do ser, consciência limitada, que já é uma consciência muito ampla comparada com aquela que nós tínhamos quando começamos a nossa saga na simplicidade e na ignorância. Então, há passos significativos que precisamos dar para sair dessa consciência corporal. Por isso mesmo, nosso projeto de educação deve descobrir práticas, métodos, didáticas, se for possível dizer dessa forma, que facilite essa consciência interexistencial, que é anímica, é mediúnica, mas existem outras vivências possíveis além dessas. Alguns chamam de consciências de integração não dual,
consciências intuitivas sintéticas, consciências luminosas. Em suma, há outros estágios da consciência que nos permitirão perceber que a consciência corporal é apenas um caso restrito do mundo da consciência como nós vivemos. A educação deve prestar atenção a isso, porque esta é uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, hierarquia evolutiva. Isso me faz lembrar um autor que é pouco conhecido, pelo menos nos atuais ambientes espíritas, que é Gustave Gelei, que acreditava na evolução, a evolução como do inconsciente ao consciente, aquilo que é o consciente do ser em si, né? Que é o último estágio que nós tanto aspiramos, que é ter a consciência de ser espírito. E aí é espírito mesmo, né? Tem essa percepção. Aí não há limitações do espaço, não há limitação do tempo, a matéria não constrange do jeito que nos constrange atualmente. Nós podemos dar e tomar o corpo a hora que quisermos. Em suma, estamos agora naquela categoria que Kardec chamava de espíritos de primeira ordem. Ora, trabalhar em educação significa prestar atenção nesse tipo de situação vivencial encarnatória. Por isso que nós achamos importante cada vez mais que o ambiente espírita, quanto mais se desenvolve e se entranha na noção de evolução, ele cria estruturas facilitadoras, como grupos, para trocarmos essas experiências sobre a nossa própria evolução, né? Nós podemos precisar disso, ou melhor, eu creio que nós precisamos disso para sabermos dos nossos sucessos, das nossas buscas, das nossas metodologias de transformismo evolutivo em nossa vida, que não aparece olhando a corporeidade de alguém. É interessante verificar que no mundo físico você pode ter numa praça pública pessoas de diferentes níveis evolutivos, mas praticamente elas são indistinguíveis a um olho comum. Mas no mundo espiritual, na erraticidade, não é bem assim. Vocês podem notar que na obra de André Luiz, o original, existem regiões que só espíritos muito evoluídos vão. Pessoas que quiseram entrar em nosso lar, pelo menos uma delas, foi barrada. Não pode entrar naquela comunidade porque não tem nível evolutivo, não tem sintonia, nós diríamos hoje, vibracional, espiritual, para viver naquele tipo de ambiente. Lá, na dimensão do perispírito, é muito mais complicado tentar passar pelo aquilo que não se é. Ainda se consegue alguma coisa assim, quando você é evoluído, você pode diminuir a sua vibração por uma vontade consciente, como está muito bem ilustrado no livro Libertação, Gúbio diminuindo-se para apresentar-se aos influenciadores da sua filha ainda encarnada. Em suma, é nesse sentido que aqui se torna, então, um grande palco desse projeto de evolução. E, para isso, nós vamos precisar fazer um trabalho bem significativo em nós mesmos, né? Aliás, se centrar nessa única grande figura, já que nós somos o sujeito da nossa história. E isso vai implicar em observarmos nosso nível ético, nosso nível religioso, nosso nível vital, nosso nível epistemológico, nosso nível estético, nosso nível de utilitarismo. Todas essas variáveis vão fazer parte da nossa observação pedagógica para traçarmos o nosso plano evolutivo para onde nós vamos. Como é que nós podemos, então, ver os exemplos nesse tipo de ambiente? Eles funcionam como estímulos. Em linguagem comum, nós dizemos que os que estão à frente são atratores evolutivos. Eu desenvolvi aqui um hábito, uma atitude, pelo menos, que a gente comenta, que uma das maneiras da gente se projetar no futuro evolutivo é procurar pessoas que já desenvolveram, que já apresentam espontaneamente, naturalmente, não lhes custa esforço, qualidades que nós não possuímos. E admirá-las, que significa mirá-las à distância ainda, né? Mas ter aquela sensação, de certa forma, de vontade de ser como aquela pessoa era. Eu tive o cuidado, num determinado ano, de identificar
12 personagens desencarnados, todos eles que eu convivi, para verificar as qualidades que poderiam me influenciar. E foi muito interessante. Eu nem sei como que eles perceberam o que eu estava fazendo, se é que perceberam. Quer dizer, utilizar dos seus exemplos para ser uma referência à minha dinâmica evolutiva. Porque eu estava, é claro, na zona proximal, provavelmente, daquilo que eu buscava nos seus exemplos, no seu significado. Eu me recordo de algum deles. Um era a excelência na amorosidade. Não era o amor a A, B ou C, ou a nossa tradicional caridade ajudando o próximo. A minha percepção dele é que ele exalava a amorosidade. E eu dizia, um dia, quem sabe, eu alcanço esse estágio. Agora, é preciso descobrir como fazê-lo. E o primeiro estímulo é exatamente perceber que existe alguém, que aquilo é possível, e que, se é possível para alguém, evidentemente, como nós somos partícipes da criação divina, isso também pode ser para nós possível. É claro que nós vamos definir nosso horizonte futuro conforme a nossa percepção, né, e a nossa competência do querer, né, da vontade, nossa competência volitiva de dedicar-se à autotransformação. Havia um outro que me chamava a atenção, que eu gosto muito de lidar com isso, é que ele se reinventava em termos de ação no movimento espírita a cada 10 anos. Quando todo mundo estava entrando naquele cansaço da rotina, ele se recriava. E todas as décadas da sua vida pareceram-me inovadoras na atuação deste ambiente espírita que ele vivenciava. Ele sempre estava entusiasmado com o próprio processo de entusiasmamento, de um modo geral, e por isso ele tinha criatividade para dedicar a formas. Isso era bastante interessante. Aí, havia um outro que me chamava a atenção pela sua capacidade de integrar saberes. Era impressionante, eu ficava olhando, que figura, né? Para mim, uma das maiores culturas do pensamento espírita, embora fosse um tanto quanto bastante retraído para os ambientes sociais, para palestras, mas estudando no seu grupo, percebia-se o quanto ele integrava todos os saberes. Claro, ele tinha outras qualidades, mas eu escolhi essa como a referência. Então, os exemplos, eles são capazes, de alguma sorte, de atuar com mais intensidade, e aí nós vamos ter algum tipo de explicação mais adiante, talvez, de interação de campos espirituais nas pessoas, porque está sendo vivido aquilo e o outro, então, se aproxima e o campo lhe influencia. Então, o exemplo tem essa característica. Quando nós dizemos o exemplo, é porque há um outro dado que é importante, que é a palavra, é o que nós estamos fazendo aqui. A palavra tem utilidade? Tem, mas não tem a utilidade do exemplo, da vivência. Não tem a mesma potência influenciadora. Porque, se ela é só palavra, o seu campo de atuação eletromagnético, como nós hoje já reconhecemos na literatura espírita, ele tem uma força muito menor do que aquele que vive esse tipo de experiência. Eu vou lhes comentar um fato que é da minha vida profissional. De vez em quando, nós éramos, como professores, obrigados, ao repartir os trabalhos pedagógicos, a fazer atividades cognitivas, de exposições no Hospital das Clínicas, e com doenças que não lidava com frequência. Doenças pouco habituais na sua vida cotidiana. É o típico conhecimento livresco. A gente toma da literatura, estuda os artigos mais recentes, mas você nunca fez nada daquilo, ou se fez com tão pouca frequência que você não tem segurança. A pessoa sente, no meu caso, eu sentia que eu estava falando como se estivesse recitando a declaração de um autor que eu não conhecia pessoalmente e que estava no livro de texto. Mas quando chegava naquilo que era a sua experiência, e aqui na Bahia eu trabalhei muito com pacientes com tuberculose, a hora da exposição era de uma sensação de consciência, digamos assim, de segurança e de expressão
de formas que você chegava a dizer, olha, no livro de textos diz assim. Isso é lá no livro de texto, porque a gente tem visto aqui diferente. Era a experiência vivida transportada para ali. Seguramente essas atividades eram muito mais influenciadoras do que aquelas outras que tinham pouco ou nenhum respaldo na hora da experiência pessoal. Por isso que vale a pena recordar uma frase de Carl Gustav Jung, que diz que o terapeuta nunca levará seu paciente aonde ele não foi. Em outras palavras, nós dizemos, se ele não chegou a um certo nível evolutivo, ele será reducionista e não compreenderá sequer o que é que o paciente está falando, porque ele não foi lá, né? Ele tem o seu mundo, a sua limitação, a sua estrutura de pensamento, e aquilo não cabe, aquilo pode até ser visto como anomalia, como fora da ordem, como patologia, porque não cabe no seu universo. Por isso que, ao se dedicar a essa imensa tarefa de influenciar pessoas para o projeto de educação, vocês vai se lembrar que não conseguirá influenciá-lo naquilo que você não viveu. Mas há um outro lado da história. E aí eu me recordo de Pedro de Camargo, vocês devem conhecer mais do que eu a sua biografia, a sua literatura, Vinícius, mas eu escolhi um texto chamado Mestre na Educação. E nesse Mestre na Educação tem um capítulo que ele utiliza-se da palavra educar para explicar que ela tem também um significado de eduzir, de fazer aparecer, né? E aí toda a ideia-chave desse processo de educação é um afloramento. Como dizem alguns, torne-se aquilo que você já é. Aí eu distingo, já é, no caso, ser, né? Torne-se na existência aquilo que você é enquanto essência, porque está havendo ainda uma grande defasagem, e é isso que gera a possibilidade do processo evolutivo. Então, essa é a primeira ideia. Nós não vamos acrescentar aos outros algo de essencial, porque o essencial ele já está possível, é da sua própria natureza, porque é a criação divina. Mas nós vamos auxiliá-lo no existencial, se nós tivermos alcançado uma faixa evolutiva de manifestação mais rica, mais ampliada. Então, não acrescentaremos como alguém que coloca a sabedoria nos outros. É uma tentativa inútil e frustrante. O que nós podemos fazer é criar ambientes facilitadores para que aquela criatura aflore. Isso me remete a um pedagogo, psicólogo, melhor dizendo, mas que trabalhava na área da pedagogia, Carl Roger, que ele mencionava que até mesmo as batatinhas do porão da casa dele tinham uma tendência à busca da luz, porque elas se entortavam todas, o caule, quando brotava, para poder procurar a luminosidade. E ele compara as pessoas a esse fenômeno de fototropismo, dizendo que as pessoas têm uma tendência à plenitude, uma tendência à autorrealização, que é aquela nossa noção espírita de uma tendência à evolução até a plenitude como espírito co-criador cósmico, ministro de Deus, como diz o livro dos Espíritos. Essa tendência existe em todos os seres humanos, independente da cultura, da religião, da época civilizatória. Agora, ela tem manifestações muito diferenciadas. Então, o grande trabalho é fazer aflorar aquilo que já é, e não tentar colocar aquilo que nós achamos que deve ser. E aí vem um aspecto básico. Não pense que porque damos algo a alguém, ela o receberá como nós doamos. Não é assim. Essa é uma ingenuidade nossa e que talvez tenha feito muitos pais, muitas famílias sofrerem, porque criaram uma ideia padrão do filho e querem dar-lhe o melhor. Mas acontece que ele precisa receber o que ele precisa e não o melhor, no sentido pessoal do educador. É preciso, então, ter essa filigrana em termos de refinamento para podermos olhar com qualidade esse tipo de experiência pedagógica que é de natureza familiar. E vejo muitos pais, me lembro de alguns que disseram, onde foi que eu errei na educação dos filhos? Eu digo,
Não sei, eu não sei exatamente o que é que se chama de erro, de acerto, tem um juízo de valor subjacente a isso. Mas ele não seguiu nenhum dos padrões. Pois é, não sei. Se não seguir o padrão, é o possível dele naquele momento evolutivo. Não sei. Eu não conheço a história pregressa, eu não estudei a história evolutiva, eu não posso assegurar a atenção a alguém que aquilo foi adequado ou não para aquela criatura. Mas vocês vão dizer assim, ficou com um problema pior. Como é que eu vou saber o que é que deve ser? Consulte sua consciência, faça o que a sua intuição disser que é o melhor, os seus insights, os seus momentos de orientação apresentarem, e qualquer que seja a sua atitude, será sempre a sua melhor atitude possível. Era o que você poderia oferecer nessas circunstâncias de vida, nas relações de natureza mãe-filho, pai-filho, natureza educativa familiar. Então, fique tranquilo. Mas não fizeram efeito, é responsabilidade sua, aí eu tendo a ter uma certa característica de sair pela evasiva. Eu digo sempre, nós não criamos o mundo, nós não criamos o processo evolutivo, quer dizer, a sua gênese é divina, nós não somos responsáveis pelas pessoas pura e simplesmente enquanto espíritos, nós não somos. É muita pretensão querer que eles sejam aquilo que nós desejamos por isso. Nós somos sujeito da nossa história, dos outros somos partícipes. Por isso que, de vez em quando, a gente precisa se lembrar de que a nossa onipotência pode estar presente no desejo de controlar os outros, determinar como eles devem ser, como eles devem estar no mundo. É claro que nós, como familiares, afetos, e principalmente afetos com apegos, queremos que eles sejam minimamente felizes. E nós criamos o padrão de felicidade que nós almejamos, mas não o padrão de felicidade que o outro pode, que é possível na sua realidade subjetiva e espiritual. Eu tenho uma pessoa que é próxima, de vez em quando eu cito a sua experiência, e a última expressão dela, depois de 1000 peripécias desastrosas do ponto de vista da vida social, pessoa que não pôde trabalhar, não se deu ao estudo, entrou para os caminhos da marginalidade, droga e por aí vai, mas conviveu com o ambiente espírita. E alguém lhe disse, você perdeu essa encarnação. Ele respondeu, nada disso. Já aprendi esse tema aí, essa ideia de reencarnação. Eu evoluí nessa encarnação. Disse, mas você está aí, ó, é alcoólatra, inútil para a sociedade. Disse, mas desta vez eu consegui não matar ninguém. Isso foi um choque para a pessoa, porque desta vez, porque eu tenho esse instinto básico muito intenso, muito forte. Então, nele, a evolução foi isso, né? É o possível dele. É claro que para muita gente que é educador, família, então, que frustração. Mas não sabemos de onde vem nem para onde vão. Então, o nosso exemplo funciona como uma espécie de olhe o seu futuro, se é realmente um exemplo. Mas não assegura que o outro vai aprendê-lo como tal. E eu vou lhes narrar uma experiência desse tipo que eu vivi no Centro Espírita Caminho da Redenção, muito conhecido como Mansão do Caminho, nos tempos que eu fazia o trabalho de educação juvenil, evangelização infantil. Eu ficava na juventude, basicamente. E um dos jovens passou neste grupo dos 13 aos 18 anos. E um dia ele me procurou e disse, meus pais me deram um presente que é um verdadeiro tesouro, o Espiritismo. Ele já foi ficando animado, eu era o educador, né? E quero lhe dizer que foi a maior garantia que eu pude ter de conhecimento universal, né? E do Espiritismo tem um tema que eu me apaixonei, a reencarnação. E eu ouvindo aquilo ali, aos 18 anos, a pessoa dizendo essa
forma de entender o Espiritismo como presente, disse, por que a reencarnação é tão interessante? Porque tem várias encarnações. E nesta encarnação, eu não vou querer saber nada de espiritismo mais, nem de movimento espírita. Eu vou cair no mundo, gozar a vida, porque tem a próxima. Aquele dia eu senti aquela sensação do gosto amargo da derrota, de 13 anos de evangelização, e no meu padrão da época, aquilo era um fracasso. Não era. Aquilo era a semeadura que estava se fazendo num nível que ele não era capaz de experienciar plenamente. A semeadura está feita, 40 anos depois, se eu não me engano, 35 anos depois, eu soube que ele estava retornando a pensar nas ideias espirituais, não espíritos espirituais. Era um homem de bem, trabalhador, no sentido padrão social, mas agora com uma doença que tinha afetado de alguma sorte, com risco de morte corporal, ele começava a refletir sobre a espiritualidade de um modo geral. É isso que nós podemos pensar em termos de exemplo. Seja você mesmo o mensageiro e a mensagem. Não espere resultado dos outros, mas verifique se você é capaz de viver a sua própria mensagem para ser um excelente mensageiro. Eu me recordo de uma tradição oriental que narra-se que foi Gandhi que viveu, de uma mãe que foi pedir para que ele ensinasse aos seus filhos, os filhos dela, para não comer açúcar. E ele disse, no momento eu não posso fazê-lo, mas a senhora retorne daqui a um tempo. E marcou um prazo lá, tipo um mês. Quando ela voltou, ela disse, não posso nesse momento. A senhora volte daqui a uns 15 dias. Não posso dizer que foi essa a precisão, mas a ideia-chave era essa. Quando ela voltou, ele disse, uma semana mais, eu peço uma semana para me desobrigar de uma série de coisas. E aí, quando ela trouxe o filho, na semana subsequente, ele simplesmente disse, olha, eu tenho a lhe dizer que as pessoas podem deixar de comer açúcar, e não vai dar problemas, basta ter uma certa vontade que se consegue. O açúcar refinado não vai ser útil para a sua saúde, era a crença local. Ela virou-se para ele e fez, mas o senhor me fez esperar tanto tempo para dizer isso só para meu filho? Esse tanto tempo que eu passei foi treinando para ver se eu deixava de comer o açúcar, porque não adiantava, segundo ele, falar daquilo que não era capaz de viver. Né? Então, ele priorizava o exemplo. Mas algumas pessoas dirão, e quando eu não consigo ser exemplo? E quando eu sou inspirado espiritualmente, às vezes, estou numa palestra falando elegantemente de coisas que eu não vivo? Digo, leia Leon Denis para não se frustrar com a sua dissociação entre pensamento e experiência vivencial. Simplesmente leia o trecho em que ele diz que o vivido hoje é aquilo falado no passado. E continue falando. Continue falando, porque aquilo pode ser fundamental para você. Até porque, em primeiro lugar, você é o único que não perderá nenhuma das suas palestras. Você escutará todas, a menos que você tenha um problema de surdez. Mas escutará todas. E você poderá aproveitá-las progressivamente pela própria influência, em certo grau, não tão intenso como o exemplo, mas que a palavra concede e que a presença espiritual pode auxiliar a pessoa a viver isso. Então, verifiquem que isso faz com que tire um peso. Eu falo, mas não faço. Prossiga. Em primeiro lugar, pode ser que alguém aprenda, porque está na zona proximal da sua fala e até vá adiante. Existe um dos textos de Chico Xavier, um desses livros que foram por psicofonia, não sei se Falando da Terra, Instruções Psicofônicas ou Vozes do Grande Além, que o Espírito conta que foi socorrido por alguém que ele orientou na Terra sobre o Espiritismo, mas que ele não seguiu, e o outro cresceu e foi socorrê-lo no início do seu processo de integração com a vida, reintegração com a vida no mundo espiritual. Os outros podem se beneficiar
porque você não foi capaz de viver aquilo. Por isso que não se deu o trabalho de paralisar-se quando estiver fazendo, mesmo quando não consegue dar o exemplo. Porque aquilo que você fala pode ser algo realmente mais evoluído do que você é capaz, mas já chegou na zona da consciência e vai exigir um certo esforço, de um modo geral. Isso. Pois bem, agora nós precisamos ter algo muito significativo, que é o exemplo institucional. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam vocês que a gente tem uma experiência de conhecimento do espiritismo que vai da filosofia para a arte, passa pela ciência, pela religião, pelas grandes esferas culturais. Nós temos um discurso muito claro da importância da educação no movimento espírita, né? E nós criamos estruturas, grupos de estudos, evangelização de infância, de juventude. Aqui na Bahia nós criamos um trabalho de a arte de envelhecer para aprender a viver a sua velhice, até, em certo ponto, aprender a desencarnar mais tranquilo, sentir-se bem durante a desencarnação. Não estamos ensinando essa parte ainda não, só estamos na arte de envelhecer, ficando vivo ainda, né? Mas me parece que nós precisamos entender com mais profundidade a riqueza do pensamento espírita e trabalhar uma ideia que é a construção de processos pedagógicos institucionais para além do movimento espírita. E eu sei que muitas experiências no passado foram tentadas e até no presente, mas com uma visão espírita para a pedagogia, né? Para ser exemplo. Fazer isso acontecer, tendo resultados, e mostrar para a sociedade. O meu entendimento é que o espiritismo é tão rico, em termos paradigmáticos, que ele deve incluir tudo que o materialismo fez e transcendê-lo, portanto, ir muito mais além. Mas isso é um dos nossos desafios, que ainda não sustentamos com esse tipo de ideia, né? Que o método, a praxis pedagógica espírita, seja centrada na cosmovisão espírita. Eu conheço muita instituição que trabalha educacionalmente, mas nós discutimos recentemente aqui na Bahia que as nossas metodologias são copiadas do mundo, e o mundo é materialista. A gente precisa ser exemplo na metodologia do espírito, já que esta é a nossa crença fundamental, somos espíritos. Então, nós precisamos construir alguma coisa que o mundo se depare e diz, eles são estranhos, mas estão sendo vitoriosos. Não é deslocar-se, né, como no passado, nos mosteiros, nos conventos, que tem a sua finalidade evolutiva, tem os seus objetivos, mas essa não me parece ser o caminho, a tese espírita para a pedagogia. Ser um exemplo é construindo estruturas que trabalham o desenvolvimento, a evolução, a interexistencialidade, conhecimento em geral, a formação do indivíduo cidadão, mas dentro sempre da perspectiva paligenésica, evolucionista, e isto seja vivido numa escala que chama a atenção para a sociedade. Quando as pessoas e os grupos pensarem dessa forma, aquilo que era chamada a fase de renovação social do pensamento espírita será muito mais clara, rica e intensa, porque nós teremos o que mostrar, né? A ideia de educandário sempre me foi cara na nossa caminhada espírita. É preciso a gente avançar mais do que o que já fizemos, tendo esse tipo de construção. Os pioneiros estão aí para a gente ler as suas biografias, os seus pensamentos da época. Em suma, temos base experiencial até certo ponto, mas ainda não chegamos a esse estágio que eu acredito que seja significativo, que é de construir algo comum, com os fundamentos espíritas para a pedagogia, de uma forma coerente, congruente com esse tipo de compreensão da vida. Escolas que ensinam o comum, o currículo comum, e depois uma aula de espiritismo,
ou uma atividade espírita, ou que trabalha a amorosidade, estão fazendo alguma coisa útil, mas não chegaram àquilo que é a nossa reflexão, o nosso pensamento. Daí porque nós temos, ao longo dos anos, criado grupos para pensar isso, para refletir sobre isso e criar estruturas que sejam validadas socialmente, mas principalmente tenham significado evolutivo, espiritual, como nós estamos mencionando. Esse é o desafio que aqui na Bahia começamos há muito tempo, não exatamente no ambiente espírita, mas no que chamamos a Sociedade Ólon, que é uma entidade não governamental, e que agora estamos começando a trabalhar na área universitária, introduzindo cursos de espiritualidade e criando ambientes comunitários em populações de baixa renda que levem em consideração esses princípios do espírito em evolução. Não precisamos usar a palavra espiritismo para eles, porque eles não é a zona proximal de aprendizagem, mas podemos entender o que é o estímulo adequado para aquele tipo de circunstância e emular o crescimento do ser como tal. Veja vocês que isto deve ser o grande foco da nossa realização, porque significa a busca da felicidade genuína, da plenitude do ser. Eu ainda quero dizer que Jesus disse uma frase que me chama a atenção: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá para as tantas me veio uma questão. Ele é o caminho, mas não vai ser o que caminha por nós. Nós somos os caminhantes dessa história. Nós somos os sujeitos dessa história. E é esse desafio de exemplificar que somos sujeitos de espíritos vivendo a cosmovisão do espírito no mundo da matéria que estamos sendo chamados para essa transitória vida impermanente, mas que é o grande laboratório para mostrarmos como somos competentes em ter essa consciência espiritual elevada, trazendo para o ergástulo carnal, como alguém dizia. Então, que todos nós nos dediquemos a esse projeto de educação, seja ele pessoal, fazer aflorar aquilo que já é, seja ele grupal, nas atividades espíritas de autoconhecimento, seja construindo estruturas verdadeiramente espíritas, no sentido de consonância com os princípios básicos do espiritismo e que ressoe na sociedade, transformando-a. No mais, é esperar nos encontrarmos mais além no tempo, além do tempo e do espaço, para vivermos a divina presença, onde tudo isso terá cessado e, quem sabe, novas experiências do divino estaremos vivendo. Muito obrigado, Peixinho. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras. É pena que já acabou, né? Pena que que o nosso tempo é limitado aí. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, se despedisse do pessoal, né? Antes de nós fazermos o encerramento. Bom, eu acho que as minhas considerações finais podem ser sintetizadas num texto que eu me recordo trechos dele, dos anos 70, quando nós fizemos um trabalho de arte integrada, com música, teatro, jogral e artes plásticas, chamado Um Canto à Liberdade. É bom lembrar que era 1978, né? Portanto, estávamos em pleno governo Geisel. Quem não sabe quem era Geisel, era um militar dos tempos em que não havia eleição direta para presidente, e Um Canto à Liberdade podia soar como algo tanto quanto subversivo. Era uma peça sobre o homem livre, e o homem livre era Jesus, né? E nós mostrávamos como a civilização, ela dizia-se cristã, mas não vivia o evangelho na sua originalidade, na sua essencialidade. E, no final, nós dizíamos assim: está lançado o supremo desafio. O desafio de construir uma nova ciência que transcenda a matéria e alcance a compreensão do espírito.
o desafio de compreender uma nova filosofia que seja para além das filosofias hedonistas, de um modo geral, e que alcance o estágio de evolucionismo do espírito. Uma nova arte que integre o belo na sua imensa riqueza, mas o belo que mostra o espírito na sua grande ascese e não simplesmente aquilo que é primitivo nele. E, é claro, uma outra forma de compreender a religião que transcendam as formas materiais de religião para perceber que somos filhos de Deus, herdeiros da eternidade. Aquilo que era o supremo desafio para ser um homem livre, praticamente 50 anos depois, 78, é quase isso, né? Está posto novamente aqui nessa live, nesse encontro. Nos desafiarmos a sermos verdadeiros seguidores do homem livre, Jesus Cristo. Muito obrigado, Peixinho. Sempre prazer enorme te ouvir. Tem algumas questões que foram colocadas no chat, mas nós teremos continuidade do evento amanhã e teremos salas de aula, né, amanhã, no domingo, para debate desses assuntos. Então, eu peço para que as pessoas que colocaram essas perguntas voltem a falar, porque o tema vai ser educação, né? Vamos continuar falando da educação do espírito, que é o tema central da Conresp. Hoje o Peixinho, né, falou sobre o exemplo da educação, né, que é o tema 1. Amanhã nós teremos um estudo às 14h30, diálogo e empatia. Depois, às 16h30, nós teremos uma live teatral com o grupo Persona de Natal, Rio Grande do Norte. E à noite nós teremos uma palestra Autonomia Moral, Ser Integral, com a Cláudia, que é psicóloga, né, vai falar conosco. No domingo de manhã nós teremos outro estudo, Solidariedade, Capacidade de Adaptação, e encerramos com uma palestra Criando Hábitos de Moralidade com André Trigueiro. Então temos ainda 2 palestras, 2 grupos de estudo e temos uma live teatral, né, inovando aí um pouquinho nesse sentido. Muito importante a gente respeitar o horário aí também, né? Já são quase 9 horas. Cadê o meu horário aqui? Mas é quase isso, né? Isso, faltam 7 minutinhos aí. Então, nós sabemos que o Peixinho tem outro compromisso às 9 horas e às 20 horas, né? E por isso nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estar conosco nessa noite, né? E você tem que viajar, não é isso? Você falou que tem uma viagem aí para fazer, né? De São Paulo para Salvador. Pertinho. E nós vamos nesse encerramento, eu já dei os recados com relação à sequência, pedir para o Giovanni dar algum recado no que diz respeito à parte técnica também. Então, insisto, as perguntas que foram colocadas no chat devem a serem colocadas nas salas de aula para o debate amanhã e no domingo. E a gente, mais uma vez, agradece o Peixinho e passa a palavra para o Giovanni aqui da... Tá bom? Giovanni, tá mutado aí, tá sem som. Oi, desculpem, é que eu estou com 2 aparelhos aqui. Mas primeiro, Peixinho, muito obrigado pela excelente palestra que você fez para a gente. E eu queria, até a pedido do Pascoal, só vou compartilhar bem rapidamente para não tomar o tempo, né, do compromisso que o Peixinho já tem. Lembrar a todos que possam visitar a livraria da USE, né, onde vocês vão poder encontrar algumas obras aí, as obras do Peixinho lá, né? Então, é esse endereço, livrariause.com. A gente convida a todos para que possam visitar, fora as obras do Peixinho, muitas outras obras da literatura espírita, vocês vão encontrar lá. Tá? E como aí dizendo no cartaz, né, respeitando tudo, você pede no site e rapidinho chega na sua casa.
Como o Edmir havia passado, né, as palestras estão sendo gravadas e depois, na finalização do evento, nós, depois de editar, de tudo, a gente vai divulgar as palestras nos canais da USE. Mas a gente pede para que todos participem conosco, né? Como o Edmir colocou muito bem, amanhã nós vamos ter os grupos de estudos, né, onde a gente vai poder realmente participar, tirar dúvidas, depois dar continuidade às outras palestras e à live artística. Lembrando a todos que aqueles que entraram aí no decorrer da palestra, é muito importante que vocês renomeiem, que coloquem o nome corretamente, para que a gente possa fazer a divisão das salas, participar, saber quem está participando aí conosco, tá bom? Quem ainda não sabe... Oi. Acho bom as pessoas colocarem só o primeiro nome e a cidade, senão não aparece, né? Então, explica aí para o pessoal como colocar. Sim. Então, ó, como o Edmir me ajudou aí, né, me ajudando a lembrar, só o primeiro nome e a cidade, né, para a gente poder saber quem está participando do evento com a gente. E para efetuar essa mudança no computador é muito simples. É só clicar com o botão direito do mouse em cima do quadradinho, do seu quadradinho. Tá? Clicar com o botão direito e vai aparecer um menuzinho para você poder renomear. Colocar seu nome e cidade, só o primeiro nome. No celular, quem estiver participando do celular, é só dar um toque na tela, no centro da tela, o menu de opções vai aparecer, lá embaixo, bem no rodapé. E vocês vão ter a opção participantes. Ao pressionar participantes, ele vai aparecer todos os participantes que estão lá, e o primeiro participante que aparece é o seu. Para renomear, basta pressionar nele uma vez e ele já vai aparecer a opção de renomear. Tá? Mas o Guilherme, no link que ele está divulgando para todos, ele colocou o nosso telefone para comunicação, então basta entrar em contato conosco se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom? Obrigado, Edmir. Eu que agradeço, Giovanni. Edmir, Oi, pois não, Pascoal. Gostaria de lembrar o pessoal que no final o Giovanni vai tirar uma foto de todo mundo. Então, no final, todo mundo coloca a câmera em funcionamento para aparecer, para a gente tirar a foto de todo mundo, ok? No final agora, final de... final dia. No final de cada dia. Então, pessoal, quem puder ligar a câmera, o Giovanni vai fazer isso e em seguida nós já faremos o encerramento, tá? São várias páginas, né? Então ele vai fazer página por página. Hein? Todo mundo mostrando o rosto e dando um belo sorriso. Vamos lá? Só um momentinho para eu preparar. Então, vamos lá. São 4 fotos que nós vamos fazer. Então, cada hora que eu falar o X, todo mundo dá o sorrisão. Vamos lá. Primeira foto. Segunda foto. Sorrisão. Terceira foto. Vamos lá. Todo mundo sorrindo. E a última foto, vamos lá, pessoal, sorrindo. Pronto. Ótimo. Muito obrigado, Giovanni. Pascoal, antes de encerrar, você quer dar algum recado, fazer algum agradecimento? Enfim, passo a palavra. Agradecer mais uma vez ao Peixinho, e com ele a gente está sempre aprendendo e aprendendo muito. Então, ele sempre muito gentil, muito companheiro de todos nós, nos atendendo. Fica o nosso agradecimento, nosso carinho por tudo aquilo que ele tem feito por todos nós e pelo Espiritismo, no modo geral, aqui no Brasil e no mundo também. E agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco, porque o aprendizado é de todos nós.
Só lembrar que a gente precisa colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? Então, vamos usar aquilo que nós aprendemos para colocar em prática. Devolvo a palavra a você, Edmir, para fazer o encerramento. Você Bom, quer pessoal, que encerre? não, eu vou pedir para você fazer a prece e ia dar só um recado. Se os monitores de todas as cidades puderem ficar após a prece, só para a gente conversar rapidamente, 5 minutos no máximo. Então, o Pascoal faz a prece para encerrar, e aí eu peço para os monitores ficarem 5 minutinhos, tá bom? Pode fazer, Pascoal. Então, nesse momento especial em que pudemos receber, através do ensinamento, do aprendizado, tantas informações e tantos exemplos, só podemos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade da vida, por estarmos todos reunidos, aprendendo e vivendo. Agradecemos também aos bons espíritos, nossos protetores, espíritos orientadores do movimento espírita. Muitos deles, com certeza, estiveram aqui e estão conosco, nos ajudando e nos inspirando para que possamos colocar em prática esse aprendizado. Pedimos a eles proteção, amparo, ajuda, principalmente aos nossos lares, aos nossos familiares e a todos os nossos irmãos que nesse momento enfrentam grandes provações em função das doenças, principalmente dessa doença, dessa pandemia que assola o nosso planeta. Que possamos utilizar esses momentos como aprendizado, mas que todos possam receber a ajuda e o amparo dos nossos amigos espirituais. Satisfeitos e, acima de tudo, animados por recebermos todas essas bênçãos, encerramos a primeira etapa do nosso trabalho nesta noite, desejando a todos um bom descanso e que estejamos todos juntos amanhã. Que assim seja. Boa noite, Peixinho. Tá? Boa noite. Para sua viagem. E a todos. E aí os monitores, se puderem ficar. Tchau, Júlia. Tchau, tchau. Eu não consigo abrir aqui. Abrir. Grande abraço. Tchau, Júlia. Um abraço. Obrigado, Júlia. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã cedo, né, Pascoal? É, cedo temos reunião. A gente não sai mais da frente do computador, viu? Mas é isso mesmo. Bom demais. Tá bom, um grande abraço. Amanhã, senhores. Obrigado. Boa noite. Abraço a todos. Bom, pessoal, vou ser bem rápido aqui, né, com os monitores. Eu queria só fazer uma consideração.